Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, ou então bom dia, boa tarde, dependendo da hora a qual vocês estejam me assistindo. Saudações rubro-negras a todos. Eu espero sinceramente que aí na cidade de vocês não esteja chovendo tanto como aqui no Rio de Janeiro. Também pudera. A gestão do Flamengo hoje nos orgulhou, apesar de que tem muita gente contrária, no meu entendimento, nos orgulhou. A gestão do Flamengo tomou uma atitude correta, corajosa, de se insurgir contra uma verdadeira ditadura aqui no Brasil, que é a CBF. Ditadura essa, inclusive, que já nos prejudicou por várias vezes, inclusive na atual conjuntura, quando nós temos vários jogadores cedidos para participar de uma competição falida, a quarta Copa América em 6 anos, quando o Flamengo joga 9 jogos e mais 1 ou 2 das eliminatórias da Copa do Brasil, se eu não estou enganado, com desfalques respectivos a essas sessões. Óbvio que também cedemos ao Paraguai, ao Uruguai, ao Chile, mas a concentração maior é aqui no Brasil, ou seja, representando a seleção brasileira na Copa América. Então, a CBF sempre nos prejudica bastante, é uma ditadura, e o Flamengo hoje se insurgiu contra a mesma, vetando Pedro de participar das Olimpíadas. Você aí, companheiro rubro-negro, pode dizer para mim que eu seja muito cruel. Você aí, companheiro rubro-negro, pode estar entendendo que eu seja insensível com relação aos anseios de um jogador, de todo atleta, de defender o escudo do seu país numa Olimpíada. Você aí também, companheiro rubro-negro, pode estar me achando um cerceador da carreira de um jogador que sabe muito bem que iria se destacar lá no Japão, na Olimpíada, como o Pedro, e que se valorizaria muito profissionalmente. Inclusive, você pode até estar argumentando também aí, companheiro rubro-negro, que isso seria bom para o Flamengo, mas não é. Não é bom para o Flamengo porque o Flamengo já havia pleiteado, inclusive hoje, quinta-feira, foi negado pelo STJD, a paralisação do Campeonato Brasileiro. Era direito do Flamengo, substantivamente prejudicado. São 9 jogos, 27 pontos disputados no Campeonato Brasileiro sem os nossos principais jogadores. E a CBF não teve a sensibilidade de paralisar essa competição. Por isso é que eu chamo de ditadura, porque não tem acordo, não tem diálogo. Uma instituição, inclusive, que já nos prejudicou em 1987. É verdade, ainda vou gravar um vídeo sobre um risco novo que o Flamengo está incorrendo. Vou gravar esse vídeo nos próximos dias, vou apresentar para vocês. Mas uma instituição que sempre nos prejudica substantivamente, que é a CBF. A CBF está sempre contrária ao Flamengo. A CBF tinha um dirigente que foi afastado, que não era só um ditador. Esse dirigente, meus amigos, prejudicava deliberadamente o Clube de Regatas do Flamengo. Portanto, você aí, companheiro rubro-negro, é muito mais do que futebol, é muito mais do que a qualidade do nosso time. Isso aí, companheiro, representa a razão. Isso significa tão somente a predisposição que toda instituição reguladora tem que ter de realizar negociações para que os clubes, no caso da CBF, que são a razão existencial dessa instituição, possam ser privilegiados e não prejudicados, como eles sempre fazem com o Flamengo. Eu não estou fazendo um discurso clubista aqui, não. Eu realmente estou fazendo um discurso do meu entendimento, me perdoem a falta de humildade, realista, porque é isso mesmo, é uma instituição ditatorial e que precisa realmente entender que a negociação é o ponto nodal do cumprimento da missão dela, ou seja, a da valorização dos clubes do futebol aqui no Brasil. Uma instituição já há muito tempo envolvida em uma série de escândalos, eu não preciso aqui lhes relatar quais sejam. Dirigentes, inclusive, estavam proibidos de nos representar lá fora porque corriam riscos de serem presos, dirigentes presos, ou seja, uma grande ignomínia que apenas põe lama no futebol brasileiro. Portanto, quero eu lhes dizer que estou comemorando realmente, porque não esperava essa decisão final no Clube de Regatas do Flamengo. Sabe por que não esperava? Porque há pouquíssimo tempo atrás o BAP e o Landim foram até a sede da CBF para que se reunissem pleiteando
a paralisação do Campeonato Brasileiro, e a CBF divulga essa reunião, os jornais noticiam e nomenclaturam a ambiência dessa reunião como muito cordial. Ela foi realizada de maneira muito cordial e ainda documenta, sai o Landinho, o BAP na foto junto com o Caboclo, algo realmente inacreditável. Falei isso para vocês nas lives. Eu disse, olha, não posso acreditar que o BAP, tão jactancioso, tão arrogante, o Landim, tão cheio de si, o Landim que jamais admite que erra, o Landim saindo subjugado de uma reunião como essa, quando na verdade ele já havia até aparecido numa reunião, não sei se vocês lembram, uma reunião que foi divulgada com o Caboclo não deixando ninguém falar. Não é apenas uma ditadura nas regras, é uma ditadura na oratória, também nas opiniões, enfim. Então eu realmente me surpreendi positivamente com essa decisão do Flamengo de não liberar o Pedro, porque realmente não tem que liberar. E o discurso do Branco, dirigente da CBF, ex-jogador do Fluminense, campeão da Copa do Mundo, vocês sabem bem, é um discurso corporativista, defende a CBF, mas não consegue entender realmente que tudo aquilo ali era contrário ao Flamengo. Aliás, por que convocou o Pedro, se o Flamengo já havia dito que não liberaria? Por que não convocou outros jogadores de outros clubes e convocou o do Flamengo? Obviamente para gerar controvérsia com relação à nossa instituição, obviamente para que nos jogasse contra a opinião pública, e nós não precisamos realmente ligar para isso, nós não precisamos nos importar com isso, porque nós não vamos ser mais prejudicados do que já somos. Tem muito rubro-negro que diz assim, não pode se insurgir contra a CBF, porque a CBF vai nos prejudicar nas arbitragens. Hoje falaram para mim na live, Fernando, tem que tomar cuidado com isso, estou preocupado, não sei como vai ser o Flamengo agora dentro de campo, arbitragem. Não tem isso. Realmente não tem isso, não pode ter isso, porque uma instituição ela não pode existir para poder prejudicar uma outra. Uma instituição não pode traçar estratagemas para poder prejudicar o principal, vocês me perdoem aqui, mas o principal filiado, o principal sócio da mesma, que é o Clube de Regatas do Flamengo, que impulsiona muito dinheiro para a CBF. Nós somos uma nação de 46 milhões, somos recordistas de audiência. Nós somos, inclusive, o clube de maior ressonância do mundo. Nós temos realmente que nos impor, e a presidência do Flamengo, a diretoria do Flamengo, acertou em fazê-lo. Portanto, quero dizer a você aí, rubro-negro, você que está cético, você que está temeroso, você que ainda não comemorou, comemore, porque o Flamengo não vai ser mais prejudicado do que já é. Entenda isso. O Flamengo, de fato, precisava tomar uma decisão. Eu quero aqui, dessa vez, elogiar o Landim, quero elogiar o BAP por tê-la tomado. Não sei se tomaram porque o Caboclo saiu, se eles eram aliados ou não, mas independente de qualquer coisa, o Pedro não vai para as Olimpíadas. Eu lamento muito pelo atleta, mas não posso, de forma alguma, deixar de entender o Flamengo como mais importante dentro desse contexto, porque o Flamengo já cedeu o Gabigol para a Copa América, não pode ceder o Pedro. E ao longo desse ano, nós vamos servir a seleção brasileira por várias vezes, e a outras também, de vários jogadores. E o prejuízo fica onde? O prejuízo fica conosco. Quero lembrar vocês, companheiros rubro-negros, que se o Flamengo não ganhar as competições esse ano, quero lembrar vocês que quando a CBF liberar os jogadores agora, no dia 11 de julho, 3 dias depois, nós vamos jogar a primeira partida contra o Defensa e Justiça. Em que situação esses jogadores vão chegar? O próprio Pedro desfalcou o Flamengo ontem, vai desfalcar no sábado contra o Bragantino, porque foi acometido de Covid-19 na viagem que fez. Portanto, eu quero dizer, é sempre prejuízo para o Flamengo, e nós tomamos realmente a atitude certa, porque depois quem é que vai pagar o prejuízo? Pergunto eu a vocês. A CBF arrecada e o Flamengo arrecada o quê? Quem é que vai pagar o prejuízo, meus amigos, que o Flamengo vai ter se não ganhar as competições? Simplesmente porque não pode jogar com os seus ativos. Isso é inacreditável. Nós sofremos de 2013 até 2019 saneando as contas do clube, reestruturando para que nós pudéssemos apresentar dentro de campo uma grande equipe. E, no entanto, a CBF vai lá e nos usurpa desse dinheiro, desse direito e do dinheiro também, e convoca esses
jogadores e o Flamengo entra no campo sem eles, e nós temos que nos preocupar com isso. Portanto, meus amigos, você aí que está contra, esteja a favor. Não quero persuadir ninguém a fósforos, mas queria aqui emitir a minha opinião nesse vídeo muito rápido para poder deixar aqui consignado: o Flamengo fez certo. Você aí, rubro-negro, entenda isso, o Flamengo tem razão. O Flamengo sempre foi prejudicado pela CBF. Hoje, sexta-feira, 2h30 da tarde, se você estiver aí me assistindo pela manhã, eu vou fazer uma live e vou falar mais sobre isso. Saudações rubro-negras a todos, não deixem de se inscreverem no canal. Grande abraço.